Boa noite, eu sou Cíntia Freitas, sou educadora a longa data, trabalho em escola, também tenho formação psicopedagógica, formação em educação especial, formação em neurociência para aprendizagem, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento motor e os impactos percebidos, né, nas crianças no pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia por si só trouxe alguns reflexos, né, para além do campo da saúde biológica, mas também para a saúde emocional e para a saúde de várias áreas da formação do ser humano. E aí, por que não falar das crianças em desenvolvimento nesse período? E aí a gente traz esse ser, né, que está em pleno desenvolvimento e que há uma preocupação muito grande desse período de reclusão. Então, eles estiveram em casa por muito tempo, foram privados do contato social, foram privados da experiência coletiva de se desenvolver, e a gente agora precisa, enquanto escola, enquanto especialista relacionado ao desenvolvimento, seja ele na área da educação ou em outra área afim, pensar no que trazer para essas crianças. E para isso aqui, nós hoje estamos aqui conversando, para pensar junto e saber também que as pesquisas, os textos novos, as conversas, os artigos ainda são muito fresquinhos, né? Que a gente ainda está vivendo um momento da pós-pandemia, né? Então, a gente também tem muita coisa para discutir, para ajustar e para fazer caminhar. E aí tem sempre a pergunta, porque a gente precisa sempre se questionar, se perguntar que caminho percorrer. Então, eu vou trazer algumas questões dos marcos de desenvolvimento motor, que é importante a gente entender como é que funciona esse desenvolvimento, até para pensar na importância do que olhar para esse desenvolvimento em si. A gente vai falar um pouquinho da importância da interação. É importante a gente saber que a aprendizagem ela só se consolida pela interação com o outro, com interação com o objeto, por esse corpo em movimento. Vamos falar dos impactos da pandemia no desenvolvimento motor e vamos, no final, fazer uma reflexão sobre essas intervenções que são necessárias para acompanhar esse percurso do desenvolvimento e ajudar a gente a pensar em propostas, né? Não tem uma receita pronta, não tem o que vamos fazer, mas há condutas importantes para a gente ficar de olho para ajudar as crianças nesse período de vida. Eu, basicamente, vou falar sobre as crianças do nascimento, né? Aquelas que estavam no ventre, principalmente no período gestacional, durante a pandemia, até as crianças de aproximadamente 6, 7, 8, chegando até os 9, 10 anos de idade, mas tentando olhar bem esse período que marca mais, entre os 4 e os 7 anos de idade. Tá? E aí a gente faz um paralelo entre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento neuromotor, né? Para entender um pouquinho como é que esse cérebro está funcionando também enquanto esse bebê e essa criança estão crescendo, né? Enquanto esse ser humano está crescendo. E aí a gente fala mais do que corpo, a gente fala de maturação cerebral, maturação corporal, fala de desenvolvimento da linguagem, sempre uma coisa encadeada com a outra para sustentar esse desenvolvimento holístico, né, do ser humano, e pensa também em como é que essas habilidades motoras vão acontecendo se eu ainda estou precisando desse apoio, que é estar no meio social, né? Estar no convívio do outro, né? Lembrando que na primeira fase da vida a gente é tomado de neurônios espelho, então o imitar, o ver o movimento, se espelhar no outro é fundamental. E mais que isso, para o desenvolvimento motor também tem toda a questão da narrativa constitutiva do outro, né? O que o outro faz, como eu posso fazer também. Então, antes da linguagem propriamente dita, né? E da sua evolução para falar, para se expressar, eu tenho um corpo, né? Um corpo primário, um corpo elementar, que precisa ser nutrido para se desenvolver bem. E aí a gente pensa, né, em habilidades motoras, elegendo essas 7 características, né? Que é a coordenação global, a motora fina, o próprio equilíbrio, o esquema corporal, a estruturação espacial, a organização temporal e a lateralidade. Exatamente nessa ordem.
E aí, quando a gente pensa na coordenação global, a gente está pensando nesse corpo, esse movimento o tempo inteiro, no motor fino que vai sendo desenvolvido, desde aquele dedinho que o bebê aponta para tudo, o movimento de pega inicial para pegar qualquer objeto pequeno, o manuseio ainda sem essa coordenação, sem essa estruturação do corpo. E aí a gente fala de equilíbrio, do próprio esquema, que é essa coordenação e que está totalmente aliado com o mundo exterior. Quando eu falo de esquema corporal, eu falo do que a criança se organiza para o mundo exterior. E o Lebouche, ele é um estudioso que traz muito essa questão dessa formação do corpo, dessa organização de como é que eu me olho, né? Qual é o meu ponto de partida. E meu ponto de partida também está no externo, então está no social, e aí a importância das crianças estarem no mundo. Aí, para além disso, vem estruturação espacial e organização temporal, que são noções e conceitos que vão se formando mais tardiamente, junto com a noção de lateralidade. E aí eu trago a ampulheta de Galahu, que é, na verdade, só para mostrar as etapas desse desenvolvimento motor e para a gente entender exatamente, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, onde a gente vê a fase motora fundamental, que está entre as crianças de 2 e 7 anos, né? É o que eles chamam de estágio maduro, estágio alimentar e estágio inicial, né? E aí eu falo da fase motora fundamental. É onde, para além dessa questão de receber informação, né? Vamos lá, vamos pensar lá de baixo, né? Vamos pensar no bebê. Recebe a informação do outro, ainda está lá da barriga da mamãe, recebendo as informações todas, os sons, tem espaço de movimento mais restrito, e quando ele sai, né? Esse espaço vira um amplo, o mundo vira um mundão. E aí a gente viu muitos bebês vivendo isso na pandemia, né? Na verdade, muitos ou num trio pai, mãe, filho, ou numa dupla mãe, outros chegando de outras formas na família, mas sem uma estruturação social, sem estar fora desse núcleo que a gente está chamando núcleo casa, núcleo 1, né? E aí a gente vem para aquela fase do engatinhar, se arrastar, os primeiros movimentos de fortalecimento muscular inferior, pernas, né, quadril, sustentação do tronco, e ainda nesse ciclo mais fechado. E aí a gente pensa muito mesmo, e aí eu acho que o nosso olhar tem que estar todo voltado para essa fase motora fundamental, que é a fase de estruturação da linguagem, é a fase onde eu me encontro com o outro, onde eu estou com o outro, onde eu tenho a resposta social, onde na maioria das vezes as crianças já estão na escola, né, se relacionando, correndo, caindo, pulando, experimentando. É a fase também da coordenação motora fina, das primeiras garatujas, da noção inicial de figura humana, de desenho estruturado, de alternância de pernas e braços na locomoção, de esquematização orofacial para a fonetização dos primeiros fonemas da fase, estruturação de linguagem, e aí todo o processo também que inicia na leitura e na escrita. E é exatamente nessa fase motora fundamental que a gente está olhando para pensar que perdas foram essas que as crianças tiveram uma vez que elas estavam reclusas num período anterior, né? E aí a gente começa desde o sentar adequado, onde dá essa sustentação de tronco que é tão necessária para sustentar também a atenção, e aí a gente fala de todo o campo visual, de falar de desenvolvimento motor, também é falar de desenvolvimento visual, para onde eu olho, o que eu vejo, até onde a minha visão alcança, e além disso tudo, o que isso tudo sustenta no meu corpo. Então a gente fala disso tudo também, né? E aí ainda trago para vocês o que é esperado, né, até os 6 anos, né, do andar, do caminhar, do se expressar, e onde é que fica isso tudo. E aí a gente chega de novo na coordenação motora fina, que eu havia falado antes, e aí eu vou tentar focar naquilo que a gente vê dentro das escolas pós-pandemia, o que a gente ouve dos especialistas que atendem as crianças, né? Seja um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um psicomotricista, e aí a gente vê realmente, né, crianças com uma musculatura mais flácida, né, precisando de atividades para desenvolver o ato do correr e frear o corpo, crianças precisando
de um trabalho dos membros superiores, de braço, de punho, de pega, né, dos dedinhos trabalhadores para esse movimento de escrita. A gente vê também crianças com uma dificuldade orofacial, seja na mastigação, seja na hora de falar alguma palavra, de fonetizar alguma palavra. A gente vê crianças com dificuldade no utilizar o próprio talher, tá? E a gente já vê crianças com quadros de tendinite, né? É engraçado falar sobre isso, né? Numa faixa etária tão pequena, mas crianças com tendinite já em alguns dedinhos da mão, inclusive porque a gente trocou o lápis, o papel, a tinta, a bola, o correio, o brincar, a boneca, a massinha, o jogo, o pinos, o tabuleiro dos jogos, pelas telas, né? A gente viu que mudou a rotina das famílias e com isso mudou a rotina das crianças. Então a gente já vê crianças dentro desses quadros, né? E aí a gente vê que o medo também é um fator importante para se falar desse período. Ele regeu um espaço de aprendizagem muito grande, né? Muitas máscaras, muito medo, muito álcool, muito sabão, muito tudo, e até o desenho das crianças, a gente vê que mudou um pouco de foco pela realidade que elas estavam vivendo. E aí o que a gente viu, então? A gente sabe que para toda aprendizagem acontecer é importante esse tripé, né? Que está dentro do desenvolvimento motor, que está aliado com o desenvolvimento cognitivo, que também está aliado com o desenvolvimento psíquico. E a gente viu esse tripé, ele ficar bem fora do padrão que é esperado, né? A gente viu todo um desenvolvimento psíquico, né? Abarcado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Junto com isso, a espera, né, para esse desenvolvimento cognitivo, ele foi ganhando um outro espaço, porque todo mundo só queria ter saúde, ter tranquilidade, ter paz, ter calma, e aí as crianças foram ganhando também uma outra função dentro do espaço familiar. E junto disso, a gente vê aí o desenvolvimento motor, que ele ficou bem aquém, né? E aí a gente já ouve falar sobre... Eu não queria falar transtorno, mas já está se falando sobre transtorno, eu queria falar sobre um déficit do contato com a natureza, né? O que é esse déficit de não estar em contato com a natureza, em contato com o outro, em contato com a experiência global, pode trazer também para o desenvolvimento das crianças futuramente. Então, além desse novo cenário que abarcou todos nós, a gente viu a privação do convívio social, a privação das práticas das atividades físicas, mesmo que depois algumas atividades se transformaram em atividades online, até que isso tudo se reestruturasse, nem todo mundo teve acesso. A maioria dos computadores, dos smartphones foi utilizado nas famílias mais para o trabalho do que para alguma outra atividade que fosse prática de atividade física, era sempre trabalho, atividades escolares. A gente muda aí o foco de vida, né? E aí a gente coloca um conforto, né? E aí eu gosto de falar nesse momento sobre os próprios sofás das casas, né? A gente não senta mais para ver uma TV, a gente deita. E aí eu estou falando de sustentação de tronco, estou falando de desenvolvimento motor, e estou falando dessa educação corporal, porque o corpo tem memória, né? O nosso corpo tem memória, então a gente precisa cuidar bem desse corpo, desse desenvolvimento desse corpo, porque a gente tem uma vida muito longa, a expectativa de vida ela é muito longa, então é preciso pensar nessa mudança do foco de vida e na organização desse corpo também. Houve uma adaptação da realidade familiar, né? Antes todo mundo saía de casa para trabalhar e voltava, agora está todo mundo dentro de casa, né? Todo mundo ficou dentro de casa, ninguém mais saía daquele núcleo, então os espaços físicos também para abarcar a família, a organização familiar, o trabalho e a realidade de cada casa também prejudicou esse desenvolvimento motor. A gente viu também as escolas se adaptando para levar para dentro das casas um pouco da rotina escolar para esse desenvolvimento cognitivo, e mais também oferecendo atividades no campo das atividades físicas para essas crianças colocarem esse corpo em movimento. As crianças viveram experiências digitais nunca antes vividas na história, então eles estiveram mais expostos aos recursos digitais, mas também com isso novas possibilidades surgiram, né? A gente também tem que pensar o que foi positivo disso tudo. Então,
novas possibilidades de olhar para o cenário. Então, quando eles voltaram para a escola, o que era mais importante no primeiro momento? O resgate do convívio social. E para falar de resgate de convívio social, tem que falar de corpo, tem que falar de movimento, tem que falar de usufruir de um espaço que é meu, mas que também é do outro. E eu estou falando de funções executivas, capacidade de planejar, estou falando de desenvolvimento do próprio freio inibitório, né? Do que eu posso, do que eu não posso, do que eu vou, do que eu não vou, e que está centrado no corpo, e a gente está falando de corpo o tempo inteiro. Foi necessário também nesse retorno, né? No retorno, uma avaliação prévia do desenvolvimento, e aí, para além do desenvolvimento cognitivo, é preciso olhar o desenvolvimento primeiro, corporal amplo, corporal fino, relacional, até a gente chegar na questão da aprendizagem e de conteúdos propriamente ditos. E aí, eu acho que o grande destaque dessa nossa conversa foi um novo olhar para a importância das práticas das atividades físicas. E aí, quando você conversa com pais, quando você ouve crianças nessa faixa etária que envolve dos 6 aos 9, 10 anos, como eles sentiram falta do correr, do pular, do estar nos espaços abertos, de jogar bola, de subir e descer escadas, dos jogos cooperativos, eles já trazem isso nas suas narrativas. E aí a gente também traz uma mudança do foco de vida, né? Porque há uma reorganização da realidade das famílias, e você vê as crianças mais fora das casas nesse momento. E isso é muito bom, né? Houve toda uma readaptação escolar e, de novo, a gente tem novas possibilidades de desenvolvimento. Como eu falei no início, tudo muito fresquinho ainda, né? Já há artigos científicos publicados, mas há muitos, como é que se fala? Vou voltar. Há muitos artigos de revisão ainda, tá? Que ainda não estão publicados, mas estão em revisão para publicação. Esse aí é bem interessante, porque ele fala dos bebês de 6 meses, né? Nascidos antes, pouco antes, ou durante a pandemia, e a gente já fala da questão das baixas no desenvolvimento motor. E aí a gente tem também dentro dessa pesquisa alguns links relacionados ao próprio teste de Apgar, que é o teste que é feito no recém-nascido pós-parto, né? Então, assim que ele chega ao mundo, e a gente vê uma baixa nessa pontuação, e aí eles falam do mundo inteiro, eles não se fixam só nos Estados Unidos, apesar da pesquisa ser lá, eles falam dessa média abaixo do esperado, e aí que vale a pena a gente observar, porque isso ainda vai ter é refratário, né? A gente ainda vai ver isso acontecer. O que isso vai levar adiante, né, no futuro dessas crianças é importante. Outra questão importante também é sobre esse tempo das crianças em casa, né, longe das escolas, né? Que consequências são essas? E a gente já vê as questões mesmo motoras, a gente ouve os professores nas suas realidades de sala de aula falando dificuldade na pega do lápis, não senta direito na cadeira, não consegue se organizar corporalmente no espaço, não consegue organizar o material no espaço, não consegue organizar as próprias coisas. Então, a gente já está vendo aí esse corpo já, de alguma forma, respondendo a essa privação do próprio desenvolvimento motor. Há um material muito interessante da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é público, tá? Esse material ele é público, ele é um material feito a muitas mãos, e ele dá orientações para pais e filhos, então é um material que atende muito a questão da família também, que também continua precisando ser orientada, né? Há um outro material também do Núcleo de Ciência para a Infância, e ele vale mais para a questão do educador, né, para aqueles que estão com as crianças numa rotina escolar, numa rotina terapêutica, e ele fala dessas repercussões. É um material bem bacana, ele tem aproximadamente 40 páginas, mas ele vale a leitura. Ele é um material que está sendo sempre atualizado, daqui a pouco ele provavelmente vai mudar até a nomenclatura. Há esse artigo de revisão também que fala sobre esse sedentarismo, né, olhando para a infância e para a adolescência. Ele fala logo do iniciozinho da pandemia, e ele fala do aumento significativo do uso de telas,
aí dos celulares, TVs, e aí fala da questão alimentar, e quando a gente fala de questão alimentar, a gente também está falando de desenvolvimento motor, também quando a gente fala das telas dos computadores, a gente sabe do benefício que isso tem até certo ponto, mas o excesso disso tudo também é o que pode trazer para esse desenvolvimento, né? Já de criança é correndo, pulando, é tirando sapato, é experimentando o mundo, é tendo práticas vivas, corporais, fora do ambiente fechado, né, em contato real com a natureza. Esse outro material também é bem bacana e fala do direito ao brincar, né, o lugar da infância e do direito ao brincar. A criança precisa brincar, e aí quando a gente fala do brincar, tem sim aquele olhar que é do individual, onde eu preciso estar comigo, mas também tem o lugar do coletivo, que eu preciso compartilhar com o outro, e aí a gente tem Piaget, Vallon, a gente tem Vygotsky falando da importância da interação, das etapas do desenvolvimento, do sensório-motor, do operatório concreto, de como esse corpo precisa estar fora do espaço e dentro de um espaço também, né? A gente fala desse tempo e desse espaço que o corpo precisa estar inserido. E esse novo normal, né? O que está chegando? Então, a gente precisa entender que, nesse momento, ainda é preciso o controle das telas, nada em excesso. Na verdade, na vida, nada precisa ter excesso, inclusive o controle das telas. É preciso que as crianças tenham uma rotina organizada e que nessa rotina tenha a inserção de atividades físicas, de alguém que oriente esse corpo. Olha, vamos sentar direito, vamos segurar a colher, olha como pega isso, olha como segura aquilo, e que a criança tenha a possibilidade de experimentar realmente corporalmente o mundo. Esse corpo tem que estar em movimento, não há como negar, né? A gente está falando disso desde o início. É preciso que a criança esteja conectada com os adultos e com os seus pares. Então, a criança precisa conversar, precisa falar dos sentimentos, precisa brincar. O jogo simbólico, ele precisa acontecer, e não é à toa que é dos 2 aos 7, 8 anos que a gente precisa brincar de muito faz de conta e botar esse corpo para atuar, e é para imitar, é para pular, é para usar. E eles também precisam falar das emoções, porque a emoção também está no corpo, como eu falei anteriormente, o corpo tem memória, e a memória do corpo também está na questão da emoção. A gente tem a escola, né, que precisa ter uma escuta ativa para acolher, olhar e pensar em estratégias diferenciadas para atender cada criança com a sua demanda. É possível, né, que todo esse convívio seja resgatado com muitas atividades fora das salas de aula, porque quando a gente fala de escola, fala de espaço coletivo, a gente tem que imaginar e tem que querer que esse corpo aprenda, não necessariamente dentro de um contexto fechado, uma cadeira e uma mesa. A gente aprende experimentando outras oportunidades também, e respeitar as individualidades, porque cada um vai chegar com a sua demanda para a escola, cada um chegou com a sua demanda para a escola, seja ela no âmbito cognitivo, no âmbito das emoções ou no âmbito do desenvolvimento corporal. E aí, por último, só para a gente ir fechando, um outro artigo que vale a leitura também, que é o papel da natureza na recuperação, né, da saúde, do bem-estar das crianças e dos adolescentes pós-pandemia. Então, vale lembrar, né, que a natureza ela precisa estar acontecendo realmente, de verdade, para as crianças. Então, acho que a gente tem que pensar em espaços de aprendizagem para além do espaço controlado, do espaço aberto, onde esse corpo possa ser lançado a desafios para se reorganizar. E a gente, com certeza, fazendo isso, futuramente a gente vai falar, olha, esse corpo está mais controlado, já consegue se organizar, tem uma boa pega, porque catou pedrinha, porque pulou, porque brincou com lama, porque tirou o sapato, porque catou folha, porque fez contagem, isso tudo usando os espaços externos, que são muito bem-vindos a todos. Então, era isso. Se a gente puder, a gente fica aqui falando sobre esse desenvolvimento sem parar, mas eu tenho uma partilha de conversa com a minha amiga Núbia, que também vai trazer as experiências dela para compartilhar com todos nós. Está gravado, vocês vão ter acesso à informação e à apresentação dos artigos. E pela vertente da reabilitação, pelo olhar da educação física na escola, como professora também, eu
trago as publicações, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, desse ano, relacionado com as meta-análises, atualizando, né, qual é o impacto desse atraso no desenvolvimento motor das crianças pós-pandemia. Na maioria dos estudos, dentro de 3, nessa faixa etária até 7 anos. Então, a pandemia trouxe para as crianças maior tempo em casa, no núcleo familiar, maior tempo com telas, maior tempo inativas, fisicamente falando. Menos estímulos para o seu desenvolvimento na parte cognitiva, na parte motora, relacional, com amigos, outras crianças, outros cuidadores, dentro da escola. Algumas que tiveram a oportunidade de ter acesso a ensino online, parcialmente foram atendidas, com a grande maioria autodeclarado pelas mães e pelos educadores, com poucos resultados quanto gostariam que tivesse, né? Então o atraso realmente foi grande, tanto no desenvolvimento emocional quanto desenvolvimento motor da criança. Esses estudos, eles trazem, grande maioria, na primeira infância, as informações. No Nature tem essa primeira publicação com crianças que eu encontrei relacionado com o desenvolvimento ainda no cérebro fetal dessas crianças, que foram, as mães engravidaram no início da pandemia, passaram todo o momento gestacional, foram acompanhadas na primeira infância por estudiosos nos Estados Unidos e viram que elas tinham aproximadamente 4 meses de atraso comparado com crianças da mesma idade que nasceram em outro momento antes da pandemia. Então, esse atraso de desenvolvimento fez com que as mães tivessem que demandar mais tempo, educadores tivessem que demandar outras estratégias para poder apoiar essas crianças na melhora das suas capacidades, das suas habilidades, tanto físicas e mentais, que eles chamam de geração Covid. Então, pais e professores na pandemia tiveram também uma mudança grande no comportamento para lidar com a aprendizagem dessas crianças e também para lidar com a educação dessas crianças dentro de casa. Eles pontuaram, então, em média, esses bebês da pandemia, testes de motricidade grossa, fina e habilidade de comunicação como nascidos antes dela. Ambos foram avaliados por questionário. Então, esse foi o método que eles utilizaram. Não importava se o pai biológico tivesse sido infectado pelo vírus ou não, mas tinha uma mudança nesse ambiente da própria pandemia que interferia também na interação dos pais, na interação também dos educadores e da criança nesse processo de desenvolvimento. Os fatores ambientais também moldam o nosso cérebro, tanto de adultos. Nós também tivemos sequelas e atraso em várias habilidades e capacidades, provavelmente na memória. Acredito que nós podemos até autodeclarar que já tivemos nessa pandemia, mas as crianças também tiveram alguns bloqueios relacionados com aumento grande dos casos de vírus, né, da disseminação ou contaminação. Então elas tiveram alguns bloqueios relacionados a menos tempo brincando, menos interações sociais, que os cuidadores também não foram capazes de fornecer um tempo destinado individual para atender a criança que precisava desse apoio no seu desenvolvimento, né? Acompanhando a brincadeira, orientando, trazendo a ludicidade, trazendo o brincar, o faz de conta,
nos momentos das refeições, nos momentos das interações dentro do núcleo, em casa, no confinamento. Teve também estudos que trouxeram a comparação da diferença e as diferenças entre crianças negras e crianças brancas, e entre também as dificuldades de linguagem, as dificuldades relacionadas à emoção da criança, em alguns estudos. Então, de 3 a 5 meses de atraso no aprendizado foi o que alguns estudos trouxeram em meta-análises, o quanto alunos negros e brancos tiveram de diferença de estímulo, de convivência, de oportunidades, de acesso à tecnologia para esse estudo. E isso foram estudos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E esses não foram estudos brasileiros. A linguagem e a emoção também tiveram a cobertura do rosto dos adultos, dos educadores, das pessoas que estavam nesse núcleo, com a máscara, um mascaramento, né, que eles chamam nos estudos. Isso também dificultou bastante as crianças identificarem emoções e aprenderem com essa relação que a máscara não permitiu. Aqui está uma foto do próprio estudo que trouxe a bebê com a sua mãe e a mãe tentando, né, fazer com que a criança visse a emoção dela, a interação dela no colo, né? Baixou um pouquinho a máscara para proteger a criança e o quanto isso faz falta, né? A interação, a expressão facial sobre a linguagem, né? E os pais podem progredir brincando e conversando com seus filhos pequenos regularmente. Isso independente da situação que a gente esteja, se a gente vai voltar ou não para o confinamento, se a gente vai ter um outro caso, né, de necessidade de se isolar, dando então a oportunidade de brincar com outras pessoas em ambientes seguros. Isso independente se é apenas com crianças da mesma idade, crianças mais jovens, adultos, que têm um comportamento também estimulador, que tragam alegria e estimule o desenvolvimento dessa criança, né? Então, isso ainda se faz muito importante regularmente ser praticado pelos pais. Então, os cérebros das crianças de 6 meses são muito plásticos, e podendo então entrar e mudar uma trajetória. 6 meses de idade, o bebê da Andréia deve estar bem pequenininho ainda, mas demanda muito tempo, muita atenção dos pais, dos educadores, para interagir com esse bebê. Então, alguns dos impactos mais relevantes que eu trouxe aqui, que na minha visão também, como professora de educação física, eu vejo nas crianças, em diferentes idades, desde 2 aninhos, comportamento alimentar teve mudanças, confinamento fez com que as crianças comessem menos, com menos qualidade, ou também teve outros comportamentos de a criança querer comer grandes quantidades por ansiedade, por não ter interação com outras crianças, tá só com os adultos, ter muito estímulo de tela, a criança fica super agitada, então a ansiedade aumenta esse comportamento disfuncional da alimentação e é um risco de obesidade infantil, que também é considerado hoje uma outra pandemia silenciosa no país. O uso e excesso da tecnologia, assim como eu já vi vários estudos em sociedade e pediatria recomendar, evitando até os 2 anos o uso de excesso de telas, de exposição a telas das crianças, também o consumo de açúcar. O açúcar ele é um potencial inflamatório para o sistema endócrino
e nervoso da criança. Tanto os dois em excesso tem grande chance de desenvolvimento de vícios de comportamento de repetição, de consumo em excesso de tecnologia e consumo em excesso de alimentos como açúcar. E a educação física escolar. Então, a diminuição dessa prática fez falta na estrutura dentro de casa. As aulas remotas também tiveram um déficit grande sobre a quantidade e a qualidade desses estímulos para as crianças no ensino remoto. Os desafios foram enormes, tanto das crianças, dos pais, quanto dos professores dessa área, para desenvolver o seu trabalho e com qualidade alcançar os objetivos de aprendizagem. Aumento da ansiedade e os prejuízos sociais. Então, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais são uma das, provavelmente, habilidades mais necessárias nesse momento de retorno das crianças à normalidade, né? Do convívio da escola com as outras crianças. Esse outro estudo, se eu não me engano, ele é brasileiro, publicado agora em agosto. Algumas coisas no Brasil, elas são mais relacionadas com a área psiquiátrica, dos efeitos da pandemia, nesse público infantil. Então, na vida adulta, as consequências podem ser na carreira acadêmica, desse desenvolvimento um pouco atrasado, que a pandemia proporcionou na geração Covid, e também prejuízos neurais, psiquiátricos, socioeconômicos, educacionais e biológicos. O atraso na infância estaria, então, direcionado para as habilidades motoras, linguísticas, psicoemocionais e intelectuais. E esse isolamento infantil traria, então, para a vida adulta alguns atrasos, por causa também desses poucos momentos de estímulo, né? Esse outro material publicado em setembro desse ano também foi pela Frontiers, crianças de 5 a 7 anos, atrasos motores e de comunicação. São os mapeados dentro dessa faixa etária nas crianças em período de pandemia. Então, é feito no sistema motor, no comportamento motor, no controle postural, no equilíbrio e na coordenação. Essas são as complicações que a pandemia trouxe. Os cuidadores também aumentaram o nível de irritabilidade, de cansaço, de estresse, e isso foi associado a mudanças negativas nas emoções e no comportamento das crianças. Então, foi muitos desafios dos pais e educadores lidar com a pandemia e com o ensino das crianças, né? Então, eu trago aqui um pouco das fases que desse período de 3 a 7 anos, o desenvolvimento infantil faz parte. Então, é a fase pré-operatória, desenvolvimento criativo, né, das brincadeiras, do faz de conta, comunicação da criança, ela fica um pouco mais clara e mais direta. E a outra fase que também foi muito impactada no desenvolvimento infantil é a fase concreta, que já tem relação com o raciocínio, com a agilidade desse raciocínio e a coerência na comunicação. Aqui que foram as duas fases do desenvolvimento infantil mais impactadas na pandemia. E as fases da infância? A fase pré-escolar, que a criança ainda está naquele momento de muito cuidado da mãe em casa, cuidado da babá, cuidado da avó. Também recebe estímulos, mas não estímulos adequados para aquele momento de vida e de desenvolvimento. E quando chega na escola, chega também com um atraso, porque não teve o convívio e os estímulos necessários com outras crianças,
durante todo esse período, né, até os 3 aninhos, até os 2 aninhos, dependendo de como que a família encara o início da idade escolar para a criança. Ainda em pandemia, né? E o período de latência. Depois dos 6 anos que a criança alcança a segunda infância, esse período ela está aprendendo a conviver com outras crianças, né? Está aprendendo a lidar com frustrações. Aqui entra muito a depressão infantil e a ansiedade. Em casos dessa infância, que a criança já está em idade escolar e tem dificuldade de interação com adultos, com educadores e com outras crianças. Aqui iniciam os primeiros conflitos, né? Com o pai, com a mãe, com o irmãozinho. Então, eu reforço para que todos os educadores e pais estimulem e cuidem na visão ampliada da saúde dessa criança, tanto das exposições em excesso, nos comportamentos alimentares disfuncionais, quanto até no controle vacinal dessa criança, para ela ter imunidade e ter boa saúde, para poder ter disposição física, saúde mental, para lidar com o aprendizado dentro da escola e as interações sociais. Para isso ela precisa ter um cuidado que é muito importante, é o cuidado com a saúde física. Com a saúde física, a criança desenvolve melhor desempenho cognitivo, melhor desempenho socioemocional com as suas interações, com o seu desenvolvimento infantil como um todo, inclusive motor. Então, as recomendações, elas estão públicas nesse guia desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que é o Guia da Atividade Física para a População Brasileira. Nas 2 faixas etárias, que é até 5 anos, que eles colocaram um capítulo específico, e de 6 a 17 anos, eu separei ali de 1 a 2 anos e de 3 a 5 anos as recomendações diárias de estímulo. Pode ser fragmentado, não precisa ser estímulo contínuo, de atividades físicas que essa criança possa fazer, com o apoio de adultos, com o estímulo de outras crianças, atividades em geral, correr, brincar, pular, agachar, rolar, brincar de teatro, brincar de comidinha, ajudar a mãe nas tarefas em casa, tudo isso numa visão mais de estímulo, de ludicidade, nada de forçar a criança a fazer coisas que ela não gosta, que ela não quer, e sim interagir adultos e crianças dentro de casa. Então é importante frisar que são os lembretes que eu trago para o final, que o desenvolvimento infantil ele não ocorre de forma linear em nenhuma criança, não se compara desenvolvimento motor de nenhuma criança, de nenhuma faixa etária, sexo, cor, porque cada criança tem um estímulo totalmente diferente à outra. E por períodos também tem muita mudança no crescimento dela, por ser individual, único. Ela tem também alguns avanços, alguns retrocessos nesse desenvolvimento, assim como todos nós, também na vida adulta, nós sofremos disso também, e que moldam a gente como indivíduo. Para isso, do olhar atento do educador, dos pais, em apoiar sempre que necessário, de forma preventiva, essa criança com especialistas, com médicos, especialistas e profissionais, tanto da educação quanto da saúde. E a personalidade da criança na primeira infância também é volátil, então ela precisa se manifestar, ser expressiva, falar, interagir, ela precisa ser ouvida. Aqui estão as fontes dos artigos principais que eu comentei hoje e o guia da prática de atividade física para a população brasileira. Muito obrigada.